O envolvimento das igrejas da cristandade, os que professam ser cristãos, com a política é um erro. Mas como assim? Veja bem, preste atenção nas declarações que eu vou apresentar aqui com base no texto da Bíblia Sagrada, que não é reverberado dentro das igrejas que professam ser cristãs. E você precisa ser alertado disso. Partilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que gosta de ler a Bíblia e entendê-la de verdade. Veja bem, ali no último vídeo que eu fiz, você poderá ver no canal Queruvim, clicando aí na descrição do vídeo ou no link, e indo lá em vídeos, o último vídeo fala sobre quem vai governar o Brasil a partir do início do ano. Esse vídeo não é de política, mas ele mostra a realidade, por detrás das aparências. Ali em João 14:30, foi citado no último vídeo, eu até mencionei que Jesus ele disse assim para os apóstolos numa reunião que eles estavam tendo, ali uma reunião informal, uma situação em que Jesus falou para eles assim: não vou falar muito com vocês porque o governante deste mundo está chegando e ele não tem nenhum poder sobre mim. Vamos embora daqui, Jesus conclui. Bom, o curioso é que a maioria das Bíblias não diz governante, diz que é o príncipe desse mundo. E isso deixa muito enuviado, deixa a situação um pouco difícil de compreender. Na verdade, vamos à palavra grega usada por Jesus ali. Jesus usou a palavra grega, segundo os apóstolos, Jesus falou o archon, Archon. Archon é uma palavra grega que ocorre ali no texto, porque de Mateus e Apocalipse foi escrito em grego koiné. E eu leciono grego koiné e grego clássico. Inclusive, convido todos que têm esse interesse a entrar em contato comigo. A descrição aí do canal tem os contatos. O dicionário de Tyre, ele foi um dos melhores dicionários que já foi produzido e que traduz o grego palavra por palavra. A palavra archon é definida assim nesse dicionário. O que é archon? Que Jesus falou em João 14:30, o archon, ou governante desse mundo está chegando, Então, é um governante, diz o léxico de Tyre. Léxico é o mesmo que um dicionário que traz o significado exato a partir da raiz da palavra, da etimologia, Então, o que é archon? É um governante. É a primeira definição do dicionário Tyre. É um comandante, um chefe, um líder. É até mesmo usado com referência a Jesus em Apocalipse 1:5, onde lemos que ele é o governante dos reis da terra. Archon ton basileon tesges. Jesus é o governante dos reis da terra. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi designado como rei e já fez uma limpeza lá nos céus. Agora ele está aguardando, como diz a palavra de Deus, subjuga e conquista no meio dos teus inimigos. Ou seja, logo ele vai governar a terra, vai eliminar os governos humanos. Então é um perigo a pessoa envolver-se na política partidária, porque Jesus chamou em João 14:30 Satanás de o governante desse mundo aqui embaixo. Então Apocalipse 1:5 usa a palavra archon como governante. A palavra archon aparece em Mateus 20:25, se referindo aos governantes das nações, lá nos dias de Cristo, bem como Atos 4:26 e 7:35 também usa a palavra archon nesse sentido, diz o Tyre. Prosseguindo aqui, vamos ver outro dicionário, o Strong, produzido por James Strong, que era um evangélico muito sério, muito estudioso e fez um grande progresso no conhecimento, no entendimento da Bíblia por fazer o dicionário de Strong. Nesse dicionário, nós vemos a palavra archon, que é definida como um primeiro em ranking ou poder, chefe, governante, magistrado, príncipe, governante. Pois bem, então, você vê aqui que realmente a palavra archon significa governante. A acepção de príncipe é possível e tem sido usada assim também. Qualquer pessoa que tinha um cargo de poder numa província, um magistrado ou príncipe era chamado archon. Mas a palavra acepção primária, a significação primária é governante. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu tenho aqui, olha, como você pode ver, a página do dicionário de Liddell e Scott. Esse dicionário, ou léxico grego e inglês, ele traz a palavra archon e define como, olha só, a ruler. O que é a ruler? Traduzindo aqui, aqui fala ruler, a commander, ou seja, um governante. Viu que a primeira definição de archon é um governante, um comandante, um chefe, um capitão? Viu só? Então, a ruler, um governante, commander, comandante, chief, captain. Então, nós temos a primeira definição é governante, olha, a número 1. Pois, então, o que fica claro aqui é que em João 14:30, Jesus disse, o governante desse mundo está chegando.
Pelo fato das igrejas não terem invertido corretamente essa passagem, as pessoas não entendem exatamente a Bíblia. Então é assim, você quer entender a Bíblia? Você precisa acessar o site jw.org, onde a melhor tradução da Bíblia, ela verte corretamente, e aí você vai entender a Bíblia de verdade. Não é de admirar que o povo que produziu esse site, o jw.org, né, é o maior site do mundo em alcance e em número de idiomas. E esse site, ele cobriu literalmente todos os lugares e ele traz a verdade sobre diversos temas. Mas voltando ao assunto, João 14:30, no texto grego, né, que você encontra no site Bible Hub, ali você encontra a declaração de Jesus, onde ele diz: "O kete pola lalesso", não mais muitas coisas falarei metemon com vocês. Por que ele não ia querer conversar mais com os seguidores ali naquela ocasião? Ele fala: "Er taigar tu cosmo archon", está vindo, pois, do mundo governante, tu cosmo archon. Archon, se você clicar em archon, olha, você clica em Archon, igual eu fiz no último vídeo. Lembra que eu abordei esse assunto no último vídeo? Ele vai levar você para o dicionário de Strong. Desculpem que meu computador está ficando igual uma tartaruga resfriada, mas ele já conseguiu abrir a página aqui. Então, a ruler, ou seja, o governante, né? Primeira definição, ó, uso, um governante, a ruler, governor, leader, leading man, um homem que lidera. Então, infelizmente, a maioria das versões da Bíblia não seguiu essa lógica. Vamos ver um exemplo aqui. Olha, eu tenho aqui a página da Almeida Corrigida e Fiel, né? Vamos ampliar aqui a leitura, né? Almeida Corrigida e Fiel. O texto que eu quero destacar é o de João 14, versículo 30. Como que a Almeida Corrigida e Fiel verteu a passagem? Eles verteram assim: "Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo." Agora veja a nova versão internacional. Ela já verteu assim. A nova versão internacional, a NVI. "Pois já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo." Agora veja outra versão da Bíblia, né? Aqui é uma outra versão, né? Também tradicional. João capítulo 14. Versículo 30. Diz assim: "Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo." Essa versão aqui, eu não estou sabendo qual que é exatamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É a versão católica. Ótimo. Versão católica falou a mesma coisa. O príncipe deste mundo, né? A versão católica empregou assim. Já a versão... aqui é a Nova Almeida atualizada. Vamos ver, será que eles atualizaram, corrigiram, colocaram governante? Não. "Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe do mundo." Agora, gente, olha só, essa versão aqui que eu vou mostrar agora é a King James. A King James, ela é a Bíblia usada pela Igreja Evangélica Americana, é a mais antiga ali. Ela vem da Idade Média, lá do ano 1500 e alguma coisa. Ela sempre traduziu esse texto dessa forma. Vamos ver como que está no texto em inglês dela, ó. "Hereafter I will not talk much with you." Não falarei muito com vocês. "For the prince of this world", porque o príncipe desse mundo, cometh, tem vindo, ou veio, está chegando. Então, prince aqui usa a palavra príncipe, que em inglês significa príncipe. E as outras versões só copiaram e repetiram, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, um copy-paste, copiar-colar. Isso é triste, porque eles não foram no grego olhar a acepção primária e também o contexto geral da Bíblia. No último vídeo eu abordei isso, onde você pode analisar e ver que a palavra que aqui Jesus usou, archon, ela tem um sentido básico de governante. Por quê? Lembra de 1 João 5,19? O mundo inteiro jaz no poder do maligno, do iníquo, do perverso, que é Satanás, lógico, porque está articulado lá. Então a ideia do contexto geral das Escrituras é essa. Tanto é que Jesus foi tentado ali no deserto da Judéia, e no último vídeo, você poderá acessar o meu canal e ver, Jesus foi tentado, uma das tentações que Satanás ofereceu a Jesus foram os reinos do mundo, os governos, e ele disse: "Tudo isso te darei porque me foi entregue, eu dou a quem eu quiser." Ali em Lucas 4, ali no versículo 5 e 6. Então, realmente, a melhor versão da passagem, de acordo com esse contexto geral das Escrituras, é governante, até porque a versão Tradução do Novo Mundo, que é considerada a mais exata das versões da Bíblia, ela diz: "Já não falarei muito mais com vocês, pois o governante do mundo está chegando."
ela não seguiu esse Ctrl-C, Ctrl-V, esse negócio de copiar e colar das outras versões. Ela foi muito mais original, muito mais exata, de acordo com o grego, conforme vocês viram nos dicionários. Então, o que você precisa pôr em mente é o seguinte: as igrejas que estão se envolvendo com a política não entendem, porque eles não têm também uma Bíblia que preste, desculpa eu dizer isso, porque não fizeram um trabalho muito bem feito. Então, é necessário você estudar, comparar várias versões da Bíblia, pegar a tradução do Novo Mundo, que é a mais exata das versões comparadas, conforme Jason David Bedum, numa pesquisa que ele fez de vários meses, ele pesquisou e comparou todas as versões principais de língua inglesa e disse que a mais exata e a muito melhor, ele falou consistentemente melhor, ele adjetivou de várias formas, é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Ele estava se referindo à versão de 1986, mas agora essa é uma atualização, ela é um pouco mais de dinâmica, é de equivalência dinâmica, não é uma versão como a anterior, que era de equivalência formal, hiperliteral, mas ela é excelente, muito mais fácil. Uma criança entende ao ler a Bíblia, tradução do Novo Mundo da Bíblia no jw.org, e você vai sentir que realmente não só é um trabalho bem feito, como que é uma tradução fácil de entender. Fica aí uma dica, olha, leiam o tema, para vocês entenderem esse assunto, o tema que eu escrevi, um artigo intitulado A Neutralidade dos Primitivos Cristãos. Esse artigo você pode encontrar na internet, na página Tradução do Novo Mundo Defendida, A Neutralidade dos Primitivos Cristãos. Esse artigo ele faz uma coletânea de dados históricos citados em obras respeitadas. Por exemplo, Edward Gibbon, falando em História do Cristianismo, ele conta sobre o início do cristianismo após Jesus, nos anos que se seguiram, né? E diz assim, fala assim, ao passo que eles, os primitivos cristãos, inculcavam as máximas da obediência passiva, recusavam-se a tomar qualquer parte ativa na administração civil ou na defesa militar do império, ou seja, no tempo de Roma. Era impossível que os cristãos, sem renunciarem a um dever mais sagrado, pudessem assumir o cargo de soldados, de magistrados ou príncipes. Também a história do cristianismo, né? A History of the Christian Religion, a história da religião cristã, durante os 3 primeiros séculos de Augusto Neander, né? Essa obra diz assim, os cristãos mantinham-se alheios e separados do Estado, como raça sacerdotal e espiritual, e o cristianismo parecia capaz de influenciar a vida civil apenas desse modo, sendo esse, é preciso confessar, o mais puro, por praticamente se esforçarem a incutir mais e mais o sentimento sagrado nos cidadãos do Estado. Aí agora já os grandes eventos de famosos historiadores em inglês, por Johnson, ele fala, os cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. Já On the Road to Civilization, a World History, Philadelphia, ali fala assim, o primitivo cristianismo foi pouco entendido e foi considerado com pouco favor pelos que governavam o mundo pagão. Recusavam-se a participar em certos deveres dos cidadãos romanos, achavam que era uma violação da sua fé entrar no serviço militar, não queriam ocupar cargos políticos, não adoravam o imperador. Tá vendo aí? Então, a Henry Chadwick, historiador, né, In the Early Church, a primitiva igreja, é uma outra obra balizada que alguém que estudou a primitiva igreja, os primeiros 2 séculos ali, olha o que ele fala. Havia indiferença à posse do poder neste mundo. Os cristãos eram uma comunidade não política, que não provocava distúrbios e era pacifista. É o que ele conclui, né? Apesar que eu discordo dessa palavra de que era pacifista. Eles eram pacíficos e não pacifistas. Continuando, a história do cristianismo, olha o que diz. Havia entre os cristãos a ampla convicção de que nenhum deles devia ocupar um cargo político. Ainda no começo do 3º século, Hipólito disse que a tradição cristã exigia que o magistrado cívico renunciasse ao seu cargo para poder ingressar na igreja. Então isso aqui se assemelha exatamente ao grupo hoje conhecido como Testemunhas de Jeová. O verdadeiro cristianismo era apolítico. É interessante que na Rússia hoje, né, nós vimos que as pessoas estão sendo perseguidas pelos que estão em cargos assim, de poder, né? E eles estão perseguindo de uma maneira violenta. Então é interessante que a perseguição até a morte, disse um historiador holandês, e fala, atingiu apenas um grupo religioso, as Testemunhas de Jeová. Eu não sei aqui a época que ele está se referindo aqui, mas é uma perseguição que muitos governos têm feito contra as Testemunhas de Jeová por não se envolverem na política.
E aqui você vai então ter muitas análises relacionadas com a política e como que os primitivos cristãos encaravam esse assunto. A neutralidade dos primitivos cristãos é o tema. Espero que você tire bastante proveito desse artigo e continue vendo os vídeos que tem nesse canal, poderá partilhar com pessoas para entenderem assuntos mais complicados. Hoje eu abordei a palavra grega archon, que foi de modo inexato, não vou dizer que é um erro, porque a palavra archon pode também ser traduzida príncipe, mas não foi uma tradução exata, precisa, literal das escrituras, como nós vimos no caso de João 14:30. Obrigado pela atenção e até a próxima.